E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Vou conversar um pouco hoje sobre esse documentário que tá tão falado aí, tão promovido pela Netflix, que é o Democracia em Vertigem, lançado o mês passado e realmente tem ocupado aí as discussões políticas no Brasil. Então, se você não assistiu o documentário ainda, fique comigo que você vai saber do que se trata. E se você assistiu e tem sua opinião, veja a minha e aí vamos falar e discutir um pouco sobre isso, ok? Primeiro eu vou fazer um resumo do documentário para você ter uma ideia do que se trata, você que não assistiu ainda. Inclusive, alguns dizem que não pode nem ser chamado de documentário, já que documentário se trata de fatos e Petra ela flerta aí com a ficção também. Então, do que se trata o documentário? Democracia em Vertigem, Petra ela pretende fazer uma análise da política brasileira a partir da eleição de Lula. É bem certo que ela faz, antes de falar de Lula, ela fala um pouco da ditadura militar, enfim. Aí vai falar da eleição de Lula e depois vai falar de Dilma, da eleição de Dilma, e também vai falar sobre, e principalmente, e a gente tem que dar uma palmatória, ela tem acesso, né, aqueles bastidores ali do impeachment de Dilma. É bem interessante, ela conversa com Dilma, conversa com Lula, e de fato Petra não esconde em nenhum momento, né, a sua tietagem a Lula e a Dilma, porque de fato ela vai mostrar, e ela vai falar, inclusive, que a família dela, os pais dela, são de esquerda. Inclusive o nome dela foi dado, Petra, a Pedro, que era um guerrilheiro lá da época da ditadura, que foi morto pela ditadura, que era um mentor, vamos dizer assim, do seu pai. Então ela não esconde em nenhum momento, ela não esconde que ela tem um viés político e ideológico de esquerda. Então ela vai falar do impeachment, vai falar um pouco da Lava Jato também, e vai terminar o documentário citando de forma rápida a eleição de Bolsonaro. Então ela revela durante o documentário que ela é da família dos fundadores da Andrade Gutierrez, que foi aquela construtora aí que teve diretores presos, né, por causa da Lava Jato. E ela então, herdeira desse patrimônio. Né? Aquela sua mãe é uma herdeira direta e ela também é uma herdeira. E a mãe dela, inclusive, aparece no documentário. O pai não lembro se ela toca no assunto se o pai morreu, enfim, eu não sei. Mas ela não fala do pai, mas a mãe aparece no documentário em alguns momentos, em algumas falas. Inclusive, ela promove o encontro da mãe dela com Dilma, já que as duas, a mãe dela também foi presa durante a ditadura no mesmo presídio que Dilma ficou, só que em anos diferentes. Então é basicamente isso. E fica claro desde o início que o documentário é um panfleto da esquerda. Isso me preocupa, a narrativa do documentário, e eu vou falar daqui a pouco a minha crítica, quais são, porque gerações futuras verão esse documentário. Atualmente, vários países, mais de 100 países onde a Netflix tem acesso, ou pega, né? Estão tendo acesso a esse documentário e estão tendo acesso a uma narrativa que não condiz com a narrativa verdadeira. Mas é essa a ideia, né? Imagina alguém que está aí desligado da política e assiste um documentário como esse, ou alguém em outro país que não conhece muito a realidade brasileira, qual vai ser a visão que vai ter em relação a Lula, em relação a Dilma, em relação a Lava Jato, por exemplo. Porque, para resumir, o que o documentário quer provar ou mostrar é o seguinte: que Lula é um herói injustiçado, ou seja, ele foi declarado culpado sendo inocente, que a Lava Jato foi criada para prender Lula, para que Lula não pudesse ser candidato, porque ele seria o favorito. Isso fica claro no documentário, fica rasgado, que com Dilma houve um golpe. Então é basicamente isso. Então a tese do documentário é essa, é mostrar que Lula é um herói injustiçado e Dilma também foi injustiçada porque houve golpe. A Lava Jato só serviu para prender Lula e evitar que ele fosse eleito novamente presidente do Brasil. Eu assisti o documentário hoje, fiz algumas anotações e eu vou consultá-las, porque são tantas anotações e eu não iria lembrar de cabeça. Então eu vou consultar aqui. O primeiro equívoco que eu vejo no documentário é uma frase assim de efeito que a Petra fala logo no início. Ela diz o seguinte: o país avançando rapidamente para o seu passado autoritário. E isso ela fala depois de ela explicar um pouco sobre a ditadura. Ela vai dizer que depois de 21 anos de ditadura, houve a democracia, mas agora o país caminha para voltar ao passado autoritário. Claro que ela está aqui
sugerindo que Bolsonaro seria essa pessoa que faria isso. Mas com base em quê, Petra? Com base em que você está dizendo isso? Onde foi que houve golpe militar no Brasil agora? Um presidente eleito democraticamente, quais são as minorias que estão sendo perseguidas por esse presidente? Quais foram os direitos cerceados, negados, tirados das pessoas por ele? Pelo contrário, o presidente é alguém que representa um pensamento liberal que visa, ao invés de concentrar poder, como alguns acusam aí, visa, pelo contrário, descentralizar poder, dar mais poder aos estados, aos municípios, inclusive ao próprio cidadão, com a diminuição dos impostos. Então, para mim, o primeiro erro, a primeira falha do documentário. E aí, continuando, a Petra vai dizer que seus pais lutaram contra a ditadura, inclusive nesse momento que ela disse que o seu nome foi dado em homenagem a um mentor intelectual de seu pai. Mas aí eu pergunto, assim ela vai fazer essa mesma afirmação em relação a Dilma, um pouco mais na frente do documentário, dizendo que ela foi torturada, enfim. Mas eu quero fazer uma pergunta. Dilma e os seus pais, Petra, lutaram contra a ditadura militar, mas para estabelecer o que no lugar da ditadura militar? Tenho certeza que era para estabelecer a ditadura do proletariado. Não era a favor da democracia, era a favor da ditadura do proletariado. Porque era isso que os guerrilheiros, era isso que os comunistas na época lutavam para que fosse implantado no Brasil. Era a troca apenas de uma ditadura por outra. Isso ela esconde, isso ela não fala, né? Porque é conveniente, então, fazer parecer que lutavam pela democracia. Aí ela vai colocar umas cenas de Lula, né? Ali naquela greve dos sindicatos em 79, inclusive o ano que eu nasci. Lula liderando aquela greve. Ela esquece também de falar que há denúncias de que Lula era um informante, né? Era um informante da polícia também naquela época. Isso ela também não lembra. Outra coisa interessante, sim, em relação à denúncia de Lula, é o Romeu Tuma que fala isso. Que ele, inclusive, era informante do Romeu Tuma. E aí ela vai falar aqui, ela vai mostrar Lula sendo candidato a primeira vez, né? E o interessante é que quando ela coloca Lula sendo candidato a primeira vez, um trechinho da campanha dele, ele ali raivoso, aquele Lula raivoso, né? Aquele Lula denunciando, inclusive tem uma fala de Lula que fala contra os bancos, né? A raiz da inflação são os banqueiros, isso de forma raivosa, ela coloca no documentário. E o interessante é que esse Lula vai ficando mais manso. E o próprio documentário mostra isso, quando mostra ele em 94 sendo candidato, 98, as falas dele já são falas mais mansas, e aí ela fala uma coisa interessante, é que em 2002 ela diz, ele opta pela conciliação. Ele opta pela conciliação. E aquele Lula raivoso de 89 contra os bancos, ela também esquece de dizer que foi justamente no governo de Lula onde os bancos mais lucraram no Brasil. De fato, Lula ele foi muito conciliador, né? Conciliou demais. Interessante isso. Uma outra coisa que aconteceu é que Lula vai dizer que isso no contexto da aliança do PT com o PMDB, Lula vai dizer que no Brasil se faz até aliança com Judas no Brasil. E de fato, o PT fez aliança com Judas mesmo, né? Que foi o próprio PMDB que traiu depois o PT. E Lula realmente estava profetizando isso aí. Aí tem uma coisa interessante, muito interessante, é que Petra vai dizer assim, que fala do mensalão e vai dizer que o seu partido é acusado de comprar votos. Como se o partido fosse o quê? Um ente, um ser inominável. Na verdade, foi o governo que comprou votos para garantir maioria no Congresso e aprovar os seus projetos. Foi o governo. E é óbvio que por trás do governo tem o líder do governo. Mas dizer assim, o partido foi acusado. Não foi só acusado, foi provado. Entende? E fica muito claro isso durante todo o documentário. Ela querendo de alguma forma, claro, tem hora que ela vai admitir alguns equívocos do PT, coisa que o PT nunca admitiu. Quando ela vai falar, por exemplo, que Dilma errou na economia. Isso é algo que ela vai admitir. Então, ela vai fazer essa crítica. Uma coisa interessante que ela vai falar que botar a fala de algumas pessoas, né, endeusando Lula. E a ideia é justamente essa, colocar Lula como herói. E vai falar do Bolsa Família, como se tivesse sido uma criação do governo Lula. Essa falácia, uma falácia que infelizmente muitas pessoas acreditam, mas na verdade o que Lula fez foi simplesmente juntar vários projetos sociais que já haviam no governo de Fernando Henrique. Eu mesmo trabalhei num cadastramento chamado Cadastramento Único, era Bolsa Renda, se eu não me engano, que era no governo de Fernando Henrique. Lula fez só juntar os projetos em um só e dar um novo nome. Isso aí já é algo que é ultrapassado, essa ideia, essa falácia que Lula criou, né? Esses projetos. Enfim, como eu já falei, aí ela falar de Dilma como ex-guerrilheira, aquilo que eu já observei.
E tem uma coisa interessante que ela pega, ela realmente ela era da cozinha ali da turma. E ela pega um momento importante, que é o momento em que Dilma chega para conversar com Lula logo após saber da notícia que foi eleita. E aí ela diz para Lula, né? É, presidente, o senhor inventou essa. De fato, Dilma foi a pior invenção do Lula, né? A história que o diga. Ela então fala da reeleição de Dilma e aí começa aquela narrativa. Até hoje muita gente passa e defende com unhas e dentes, que é a narrativa do golpe. E ela quer então vender a ideia de que, por exemplo, o grande articulador desse golpe foi Aécio. Em algumas imagens ela deixa entender isso, numa fala dele logo pós-eleição, inclusive ela coloca 9 meses depois, se eu não me engano, ele falando lá, pedindo auditoria das urnas, né? Dizendo que ele ficou inconformado, então dando a entender que ele foi o líder. Na verdade, isso não aconteceu. O próprio Aécio o PSDB só vai entrar aí nessa onda do impeachment já quando a coisa está bem encaminhada, né? Não foi o PSDB que liderou, foi o povo nas ruas, e inclusive ela mostra isso, esse grande movimento. É interessante que ela lembra também aquele movimento lá de 2013, que foi o maior movimento, possivelmente o maior movimento das ruas da história do Brasil, né? Do Vem Pra Rua, enfim. E a partir dali é que ela vai. Eu achei interessante isso. É que a partir daquele movimento vai se começar a ver uma desestrutura de Dilma, principalmente quando ela vai também, a Dilma, propor aí redução de juros dos bancos, e a economia também vai começar a desandar. E a Petra admite que Dilma errou em algumas políticas econômicas. Mas a intenção dela é construir essa narrativa, a partir de então, de que Dilma foi vítima de um golpe. E ela não, em nenhum momento, ela, embora ela diga que outros presidentes fizeram as pedaladas, em nenhum momento ela disse que Dilma fez, inclusive ela disse que Dilma fez mais, salvo me engano. Mas ela não diz a quantidade que foi. Eu vou colocar aqui uma tabela para vocês terem uma ideia de como Dilma exagerou nas pedaladas fiscais e por isso foi o motivo dela ter sido deposta do seu cargo. E outra coisa é que ela vai começar a construir essa narrativa também de Lula como inocente. E tem um argumento, até anotei aqui, que quando ela vai falar sobre a inocência de Lula, ela vai dizer que o fato de que não existe provas de que ele é o dono do apartamento é considerado prova de sua tentativa de escondê-lo. Ela deturpa as palavras anteriores de um procurador, eu acho, falando de que, na verdade, não se tem como provar, não há provas cabais de que Lula é o dono do apartamento. É óbvio, já que ele está sendo acusado de ocultação de patrimônio. E na corrupção não existe recibo. É óbvio que provar é algo difícil, mas todos os indícios levaram à condenação dele. Tanto é que foi reforçada pelas outras instâncias. E tem uma coisa interessante que chega a ser engraçado, é que ela vai dizer que Moro foi treinado nos Estados Unidos. Primeiro, como se isso fosse algo ruim, o fato de ele ter sido treinado lá. E segundo, isso nunca existiu. Moro fez, eu acho que um treinamento, um curso lá em relação como, sei lá, combater corrupção, algo desse tipo. Mas dizer que Moro foi treinado nos Estados Unidos é para construir uma narrativa, possivelmente, de que os Estados Unidos também estava por trás disso, ou estava interessado que Lula fosse preso, enfim. Ela realmente força a barra em muitas situações. Mas a grande ideia dela é justamente passar essa. E o interessante também, você vê que eu falo muito interessante a palavra, porque de fato tem muita coisa interessante. E uma delas é como ela estava íntima nos bastidores da prisão de Lula. Ele passou 2 dias lá no sindicato, os jornalistas do mundo inteiro lá fora, querendo pegar uma imagem de Lula, e Petra lá dentro. Pegando a imagem dele, pegando fala, né, pegando as emoções ali. Eu confesso que aquele discurso de Lula, da forma que ela construiu ali, o discurso dele fora do sindicato antes dele se entregar, é um discurso emocionante. É um discurso emocionante. Eu me emocionei. É um discurso muito bacana. E é essa imagem que esse documentário quer passar para o mundo. A imagem de um ex-presidente preso injustamente. Um ex-presidente que, inclusive, ela faz uma imagem muito legal quando ele está indo, passando na multidão para ser preso, né, para entrar no carro. Lembra, inclusive, uma cena de um filme, acho que é Batman vs Super-Homem, que é muito parecido. O povo ali querendo tocar nele, o povo aclamando, parece que estão tocando num ser de outro mundo, sabe? É bem construída a cena, é bem construída a cena. E realmente é essa imagem que o mundo vai ter do Brasil, pelo menos aqueles que não querem ouvir o outro lado da história. É de que o Brasil condenou um ex-presidente injustamente, depois um outro presidente injustamente. E aí ela encerra
o documentário dizendo, olha que coisa interessante, depois que ela disse que Moro foi treinado nos Estados Unidos, depois que ela disse que a Lava Jato foi criada para prender Lula, inclusive ela coloca uns áudios vazados, né, de Temer, que agora eu esqueci com quem foi, mas ali é da propina, é um outro áudio, do Romero Jucá, dizendo que Temer teria que parar a sangria, isso, Romero Jucá. Para dar a entender de que a Lava Jato, a ideia era prender Lula. E o próprio Temer, o próprio Cunha, que ela explora também a imagem de Cunha, não tinha falado isso ainda, o próprio Cunha, que foi, de fato, foi uma peça central para o impeachment de Dilma, estão presos, foram presos. Então, a eleição de Temer iria parar a Lava Jato ou dificultar a Lava Jato? Pelo contrário, depois da eleição de Temer foi que as coisas funcionaram. Mais de 100 pessoas presas, políticos, enfim. Então essa é uma narrativa que não condiz com os fatos. Por isso que eu digo que, e muita gente diz que não é um documentário, mas está mais como uma obra de ficção. Porque muita coisa não é factual, tá entendendo? O fato é que isso é fato, que isso é uma propaganda da esquerda. E infelizmente tem ganhado o mundo essa propaganda, esse documentário aí. A mídia tem dado aí um espaço muito grande para esse documentário, mas que você possa assistir e assistir com esse olhar crítico. Com esse olhar crítico. Analise todas as questões, veja como ela é apaixonada naquilo que ela fala, naquilo que ela faz, né? E ela não deixa isso de forma nenhuma velada, ela deixa isso claro todas as vezes que ela está lá falando e narrando. E chega a ser até às vezes tediosa a narrativa dela. De fato, dá vontade de você dormir. Eu dei uma paradinha, fiz outras coisas e depois voltei a assistir o documentário, porque se eu assistisse de uma tirada só, possivelmente eu adormeceria. Mas o documentário é legal, assim, naquilo que ela propôs a fazer, da tese dela, ela faz bem. As imagens, enfim, eu gostei de como ela fez a montagem. O roteiro eu também achei legal, mas baseado não em fatos. Muitas narrativas criadas pela esquerda para fazer aquilo que todo mundo percebe, né? Todos os dias. Quer dizer que Lula é inocente, que ele foi preso justamente, que a Lava Jato foi para prender Lula e que Dilma sofreu o golpe. Eu não concordo. Os fatos são extremamente críveis em relação a Lula. São fatos que não é à toa que ele está preso. Não foi só o juiz Moro que o condenou, foram outros juízes. E parece que o documentário dá a entender que Moro foi o único responsável pela prisão de Lula. É isso que ela quer passar também. Esquece que passou por outras instâncias, né? Enfim, é um documentário que é bom você assistir para você ver como é que não deve se fazer um documentário desse nível, que se propõe a ser um documentário baseado em fatos, e não é baseado em fatos, mas é baseado com a proposta de ser um panfleto da esquerda. Minha voz está um pouco até rouca, porque esses últimos dias eu falei muito, e eu queria fazer esse vídeo até mais curto, até por isso também, mas não deu. Então, se você chegou até aqui, obrigado por ter assistido até o final, e assiste, se você não assistiu ainda, assiste, se você discorda de mim, estamos aqui para dialogar, com respeito, é claro, né? Sempre respeitando um ao outro, mas estamos aqui para ouvir sua opinião também. Mas antes de sair, se inscreva no canal, dá um like para nos ajudar e compartilha aí com os amigos, beleza? Até a próxima.